Eu sou Marcelo e esse é o canal Implantomedcast, um canal de dúvidas e casos. Nós vamos hoje trabalhar um assunto muito interessante que tem sido debatido demais nas clínicas e os pacientes têm trazido isso como uma dúvida recorrente. E para começar, farei aqui uma pergunta à doutora Sheila, a nossa especialista que está sempre trazendo informações novas para vocês. Doutora Sheila, mastigar só de um lado pode prejudicar a mordida? Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Implantomedcast. Eu sou a doutora Sheila, implantodontista, protesista e cirurgião bucomaxilofacial. Então, mastigar só de um lado, assim como pular de uma perna só, assim como fazer a musculação só de um lado, vai sobrecarregar. Nosso corpo precisa de equilíbrio. Então, alguns pacientes que têm ausências de dentes de um outro lado vão sobrecarregar o lado que tem dente. Ou tem uma dor ali, ele começa a mastigar mais do lado. E vai deixando para quando algo piorar, procurar o dentista, né? Então, o que ocorre é que mastigar só de um lado vai sobrecarregar principalmente a sua musculatura e a sua articulação. Você sabia que você tem uma articulação aqui nessa região temporal muito parecido com a articulação do seu joelho? Então, existe um disco articular, assim como tem o disco no joelho, que vai amortecer a sua mordida. Você vai usando muito um solado, esse disco vai escapulindo, dando aquele famoso atrito e estalito. Então, quando você abre a boca, dói ou faz um barulho. Isso é o início que o seu disco articular está começando a ficar de menor volume e também pode vir a furar. E as dores só vão aumentando, seja dores musculares, seja dores a abrir a boca, dores de cabeça, principalmente na região frontal, dores na região da cervical. As coisas vão aumentando, inflamando e descendo para o braço. Então, o que eu indico? Vamos equilibrar a sua mordida? Hoje temos soluções muito tranquilas, muito fáceis de realizar, seja com implante dentário ou uma avaliação, um check-up para a gente verificar o porquê você está mordendo só de um lado. E com isso vai resolver o seu problema, dar equilíbrio e evitar outros problemas. Tem pessoas que, conversando, me disseram que tem muitas dores na coluna e não sabe de onde vem, mas que elas dizem que a mastigação muitas vezes incomoda e sente dor na articulação. Isso pode ser um sintoma de ausência de dente no lado da mastigação? Olha, isso é muito difícil estar associado a dores na coluna e dores e dificuldade de mastigar, tá? Mas como a gente está falando de que a saúde começa pela boca, então um desequilíbrio ali no movimento tende a pessoa a mastigar mais de um lado, a forçar mais de um lado e pode sim a levar a um desequilíbrio ali nessa região da articulação e irradiar para a região da cervical e o paciente confundir que é coluna, mas geralmente é mais muscular. Temos uma outra situação, gente, que é um dos problemas que eu mais atendo, um dos que eu mais atendo no meu consultório, que é o bruxismo. E as pessoas entendem que é ranger ou apertar os dentes, né? Então, quero explicar muito bem que isso sim tem uma associação muito grande com dores musculares, dores de cabeça e muitos outros problemas. Então, o bruxismo nada mais é do que apertar e ranger, seja diurno durante o dia ou noturno. E o fundo dele é mais psicológico. Quem aqui não tem ansiedade, leva a preocupação para a cama. Quem não está preocupado de dia, está preocupado à noite. Então, tudo isso pode afetar diretamente na sua saúde dos seus dentes. De que forma? Você vai somatizar esse problema, apertando e mordendo. Fique ligado se durante o dia você não está apertando do nada ou
diante de uma dificuldade durante o dia, de algo que aconteceu, você fazer um movimento de ranger os dentes. Isso pode acontecer e é muito comum de dia. À noite você está lá dormindo, então você não está percebendo nada disso, mas o seu organismo sim, e ele vai somatizar rangendo, fazendo aquele barulho de ranger. Você já perguntou ao seu cônjuge se ele já ouviu você fazer barulho à noite rangendo? Então isso é um dos primeiros sinais que você está acometido por essa doença de bruxismo. E o que é que você tem que fazer? Você tem que avaliar qual é o grau de dor que você está e procurar um profissional qualificado para te ajudar a resolver esse problema. Então, os primeiros sinais vão ser dores de cabeça sem motivo. O paciente que bruxa muito, ele vai ficando com um formato de rosto quadrado, porque o músculo vai ficando muito estimulado, porque ele estimula muito durante o dia, né? Outro problema, dores na articulação temporomandibular, estalito e muito cansaço nessa região de cervical. Além disso, os dentes começam a ficar diminuindo o tamanho dele, muito desgaste, podendo até trincar ou rachar. Você viu a quantidade de problemas que o bruxismo pode levar? Problemas bucais, problemas musculares, problemas de dor de cabeça e muitos outros problemas. E qual será a solução que temos hoje mais moderna na odontologia? Porque eu tenho que trazer para você a solução desse problema. E ele existe. A solução é avaliar qual grau de bruxismo você está. Se está inicial, se está intermediário ou esse bruxismo já está bem avançado. Vamos fazer um trabalho multifuncional. Vão ter várias ações. A primeira ação, eu vou pedir uma radiografia para avaliar se não tem nenhuma rachadura ali, porque temos que tratar uma fratura dental. Depois eu vou avaliar a quantidade, ou seja, de dente, de estrutura dental que você perdeu. E eu vou devolver a dimensão, a altura do seu dente através de restaurações ou coroas dentárias. Vamos avaliar o grau de perda da estrutura dental, devolvendo sua dimensão. Dimensão é tamanho de dente. Tamanho de dente traz o quê? Estética e jovialidade. Então, muitos pacientes que estão com dentes curtos, eles vão ficando com um sorriso mais envelhecido. Então, se você também deseja não só tratar o sorriso, mas devolver aquele tamanho do dente original, a gente vai ter que reabilitar. E nesse processo, nós vamos também devolver para você a sua estabilidade oclusal. Como? Eu vou fazer um escaneamento da sua boca, vou fazer um escaneamento digital, onde eu vou filmar toda a sua boca e vou avaliar a sua mordida com um software, um programa de computador, onde eu vou ver onde você está rangendo mais, qual o lado que você está rangendo mais, e vou fazer um equilíbrio disso e imprimir uma placa chamada placa de bruxismo. Essa placa vai encaixar perfeitamente na sua boca. Você vai colocar e eu vou avaliar qual é a hora que você aperta ou range mais e vou te orientar para usar nessa hora essa placa. Vai te dar uma estabilidade de mordida, vai te dar um conforto e tudo isso, gente, é possível realizar muito mais rápido do que você possa imaginar. Então, passeando por essa explicação, você tem que entender que bruxismo tem tratamento, tem solução e com a tecnologia ficou muito mais fácil.